Salve, legionários! E hoje marcharemos com a legião para encontrar aqueles que eram a espinha dorsal do exército romano, principal engrenagem da incrível máquina de guerra romana, os centuriões. Se você acha que o centurião era só o cara que dava ordens para os legionários, você se engana. O trabalho desse soldado vai muito mais além disso. Antes de mais nada, por que esse nome? Eles têm esse nome porque eles comandavam uma centúria, que, assim como já expliquei em outros vídeos, não tinha necessariamente 100 legionários. Geralmente o número base era 80. Às vezes tinha 60, dependendo de quantos homens aquela legião tinha perdido. Mas o nome permanecia sempre o mesmo. Cada centurião tinha um braço direito, podemos chamá-lo assim, ou se preferirem, um subcomandante. Ele era conhecido como Optio. Esse camarada tinha que fazer essas ordens serem executadas. Se o centurião morresse em combate, a centúria estaria sob sua responsabilidade. Talvez um dia esse Optio, esse subcomandante, seria escolhido como centurião. E o trabalho dos centuriões já começava antes da batalha, no acampamento. Cada centurião era responsável pela sua centúria dentro do acampamento. O respeito e a disciplina já tinha que começar ali. Ele era o responsável por punir soldados mal educados, soldados que não tinham atenção, brigas internas, e quando eu falo punir, é punir de verdade. Se um centurião te marcasse, você estava perdido. Ele ia te colocar para fazer os piores trabalhos e o bastão dele não estava ali só para apontar erros, mas também para espancamento. E o alvo muitas vezes não era só as pernas, muitas vezes era a cabeça, as costas, barriga e por aí vai. Ele também era o responsável por ficar de olho no equipamento dos seus soldados. A gente vê nos filmes e jogos todos os soldados usando o mesmo equipamento. Mas é claro que na vida real isso não acontecia. Era o próprio soldado que comprava o seu equipamento. Então era normal você encontrar gente mais rica do que você, que tinha mais condições de investir em equipamentos. Então ele ficava de olho para ver se tudo estava nos conformes e se a personalização especial de cada soldado não fugia muito dos padrões da legião. Na série de livros de Simon Carroll, uma série de livros sobre a legião que até o momento desse vídeo tem 23 livros. Sim, 23 livros só de uma série. Ele fala bastante sobre isso. Em um certo ponto, uma das legiões principais encontra com uma outra. A legião principal do livro, os soldados ainda usavam só a cota de malha, enquanto a outra, que eles viram, já estavam usando a lórica segmentada. Ele era também o responsável por treinar a sua centúria. Treinar em combate e, claro, resistência. Nenhuma centúria podia ficar para trás nas marchas. E é claro, por falar em marcha, cada centurião devia cuidar da sua centúria no deslocamento. Ninguém podia ficar para trás. Se você não sabe, as centúrias em Teutoburgo se alongaram muito por terem que percorrer um caminho estreito e ficaram longe uma da outra. Ficou impossível a comunicação entre elas. Estava praticamente cada um por si, e o resultado vocês já sabem. Bom, eles eram escolhidos individualmente, a dedo, levando em consideração a sua coragem em batalha, a sua técnica como guerreiro, a sua aptidão para o comando e a sua prontidão para lutar até a morte. Esses caras não tinham medo, legionários, e se tinham, nunca demonstravam. E como resultado, a taxa de mortalidade entre suas fileiras excedia em muito a de outras fileiras. Por quê? A resposta é simples. Geralmente eles estavam na primeira fila, sim, na linha de frente, inspirando os seus homens, atiçando eles, dando coragem a eles. E quando eles não estavam ali, sabe onde eles estavam? Sabe quando o mundo estava acabando? Quando tinha projéteis voando para tudo que é lado, e o testudo, por exemplo, era formado? Então, o centurião estaria geralmente para fora do testudo, olhando se estava tudo em ordem.
com a tropa, se todo mundo tinha encaixado seu escudo corretamente, se não havia brechas na defesa, vendo o melhor jeito para atacar o inimigo, também vendo se ninguém do seu batalhão estava perdendo a cabeça, colocando a vida de toda a tropa em risco. Ele tinha que manter todo mundo unido. Nenhum legionário podia quebrar as linhas, saírem da formação, porque todos os soldados ali eram responsabilidade dele. As mortes caíam nas costas dele. A responsabilidade era brutal. É importante dizer isso para vocês entenderem o porquê da perseguição dele contra os soldados. Ele te punia, batia em você, mas geralmente porque ele não queria que você morresse. Muitas vezes, eles não eram odiados só pelos exércitos inimigos. Muitas vezes, algumas legiões entravam em rebelião e eles tentavam resolver a coisa do jeito deles. Alguns morriam nas mãos da própria centúria. Então, sim, legionários, a vida deles também não era fácil. Temos que enxergar esses dois lados, o lado do soldado que era maltratado muitas vezes por eles e o lado deles, o lado dos centuriões. Os legionários eram sim importantes, mas sem alguém calmo em batalha que desse a eles uma direção, sem uma pessoa dessas, eles não faziam nada. E esse jeito de tratar os soldados funcionava, tanto que é usado até hoje no exército legionários. Todos os centuriões de uma legião respondiam a um centurião-chefe, geralmente o mais velho, que tinha prioridades especiais. A primeira centúria que puxava a marcha era sempre a dele. E claro, ele era o único entre os centuriões que podia participar do conselho de guerra antes das batalhas e podia sim dar a sua opinião. Depois, se permitido, ele passava as ordens para os outros centuriões. Os centuriões, então, passavam essas ordens para os soldados e por aí vai. E era muito fácil reconhecer um centurião. Ele era mais que um soldado, um verdadeiro símbolo da legião, assim como o bastão que ele sempre carregava para mostrar que ele era quem ensinava, mas também punia, um símbolo que deixava muito claro quem você enfrentaria se não seguisse as regras. E também, é claro, a crista transversal, clássica nos centuriões. Qual era a vantagem de ser um centurião? Bom, ter o próprio lugar no acampamento, só para você, mais privacidade e comodidade. Claro que eles não faziam serviços pesados também, como limpar as latrinas, e é claro, ganhavam muito mais que um legionário comum. Afinal, o trabalho deles realmente não era fácil. E vocês, legionários, conheciam a fundo esse cargo tão importante para o funcionamento do exército romano? Me conte nos comentários se você já esteve no exército e foi perseguido por algum instrutor ou uma pessoa que você tinha que obedecer. Deixe o seu relato aqui. Pode ficar tranquilo aqui que você não vai sofrer represálias. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E como sempre, eu desejo tudo de melhor para vocês.